Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com todos vocês. Estamos dando início agora à nossa nova série de lives do Instagram, aqui do Escolha Ser Feliz, que é a série de lives de Dia das Mães. O nosso primeiro convidado é o psicólogo Akin Rohula Neto, que vai conversar conosco um pouquinho sobre faltas de limites. Um tema que é tão pertinente para os pais e para as mães que têm um filho independente da idade. Serve para os pequenininhos, serve para os maiores, cada um passa pelos seus desafios e eles só mudam de acordo com cada fase. Então o Akin vai conversar um pouquinho com a gente para falar sobre a forma de se lidar com essa falta de limites dentro de casa, como nós podemos conduzir isso de uma forma que toda a família fique mais tranquila e consiga ter uma relação cada vez mais saudável. O Akin já está aqui, só um minutinho, vamos para a gente já começar. Ver aqui a conexão dele. Oi, Akin. Oi. Muito boa tarde. Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo bem também, tudo tranquilo. Começo de friozinho de inverno já, né? É um inverno bem antecipado, né? Porque era para estar começando o outono, não o inverno, mas tudo bem. Né? Akin, seja muito bem-vindo. Né? Ficamos muito felizes de poder receber você aqui para falar com a gente com um assunto tão difícil e tão pertinente, né? Que realmente ele abrange tantas idades e trazem cada vez um desafio diferente para os pais, né? Que é a falta de limites. Sim, sim. Eu que agradeço o teu convite. Me acho sempre convida para fazer umas palestras, assim, eu acho bem bacana, assim, bem feliz de poder estar trabalhando junto contigo, é bem bom. Bacana. Que bom. Da mesma forma, a recíproca é totalmente verdadeira. Akin, vamos começar falando um pouquinho, principalmente das razões que ocasionam a falta de limites dos pais em relação aos filhos dentro de casa. Vamos. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, as pessoas têm uma noção de que limite é dizer não, né? Acho que é importante começar falando sobre isso. Limite não é dizer não. Limite é você ter as regras do jogo bem estabelecidas. Né? Então, aqui a gente já faz uma diferenciação bem importante sobre o que é ter limites. Né? É ter essas regras do jogo bem estabelecidas. O que acontece? Muitas vezes, se a pessoa não consegue estabelecer regras para si de forma adequada, ela vai ter muita dificuldade de estabelecer regras para terceiros. Né? Todo sentido. Se estamos falando de um casal, por exemplo, ou de uma família um pouco mais extensa, que inclua pai, mãe e outros, né? Por exemplo, às vezes tem pai e mãe que tem o avô também, né? Ou algum outro parente. Então, o que acontece? Quando o casal não está de acordo com as ideias a respeito de como criar um filho, né? Isso também vai afetar na estrutura. Então, se eu e minha mulher, por exemplo, né? Sim, se minha mulher, por exemplo, eu penso para a esquerda, ela pensa para a direita, vai ficar bem difícil da gente conseguir dizer para a criança onde é que ela vai. Aí fica aquela famosa situação, né? A criança vai perguntar para o pai, pai, eu posso fazer a coisa? Pergunta para tua mãe. Vai perguntar para a mãe, mãe, posso fazer a coisa? Pergunta para o teu pai. E fica aquele jogo de ping-pong, né? Pai e mãe jogando a criança de um lado para o outro. Então, geralmente, quando temos algum problema de falta de limite dentro de uma família, nós temos um problema de estruturação do casal em relação a esses limites. Isso é assim, especialmente com crianças menores, isso é quase que 100%. Né? Porque quando o casal está bem unido em relação àquilo que vai organizar a vida da criança e os dois seguem aquelas regras, isso vai bem. Aqui também uma outra questão também que é importante dizer é assim, muitas pessoas criam um drama em cima disso. Ah, mas eu não vou conseguir 100% das vezes. E eu costumo dizer que em ciências humanas, 80% é 100%. Né? Então, é óbvio que ninguém vai conseguir 100% das vezes. Nem o atleta mais comprometido vai a 100% dos treinos. Né? Agora, se você tem uma assiduidade acima de 85%, isso já faz muito bem. Né? E aí, assim, compromisso, comprometimento, responsabilidade, a própria ideia de você saber abrir mão de algo que você está querendo naquele momento em prol de uma relação
a longo prazo. Todas essas são complicaçõezinhas, vamos dizer assim, que acontecem no dia a dia das pessoas e que contribuem para que os limites sejam mais ou menos adequados. Então, se eu, por exemplo, não quero abrir mão de algumas coisas, mas essas coisas precisam, né, eu preciso abrir mão disso para ter aquilo que eu quero, aí eu vou começar a ter problema com limite. Mas geralmente a pessoa que tem um problema com limite com o filho também tem um problema de limite com si próprio, né? Então a gente sempre fala que Você costuma trazer para a criação do seu filho coisas que você viveu na sua criação e que fazem parte da sua personalidade, né? sim, com certeza. Ter filhos é reviver um pouco a sua própria vida. Isso é uma experiência que quase todos os pais relatam, assim, né? E, e é muito difícil de você ter uma pessoa que não tem problema nenhum com limite e o filho que tem um monte de problemas com limites. Tá? Uma outra ocasião em que às vezes o problema com limite pode acontecer é quando acontece alguma coisa externa que dificulta isso. Então, às vezes a criança começa a sair de casa, começa a ir na casa dos amiguinhos e começa a ver regras diferentes lá e começa a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, questionadora, né? Ah, mas na casa do meu amigo ele pode tomar refrigerante, comer porcaria, né? Traz algumas Aí, rebeldias para dentro de casa, sim. exato, né? Aí o que que acontece? Ele está trazendo as regras de outras pessoas para casa. Mas isso vale a mesma coisa. Quando as regras estão bem estabelecidas e quando os pais sabem organizar isso de uma forma saudável, geralmente toca-se o barco e vai embora. Então, geralmente, quando a gente tem problema de limite com os filhos, né, um pai chega para mim, uma mãe chega para mim e fala: estamos com um problema com o gurizinho, com a gurizinha lá em casa, né? Eu vou olhar para quem? Para os pais, inicialmente. Como é que esses pais estão? Como é que eles estão passando esses limites para a criança? Os limites são adequados ou não são para a criança? Por aí. Uhum. E essa questão aqui que você até comentou, por exemplo, quando a criança ela passa a frequentar a casa dos amigos e ela tem acesso a regras que são diferentes das regras expostas na casa dela, né? Ela passa a ver novas realidades. Como os pais conduzem isso de uma forma que a criança entenda que não necessariamente a regra na casa do amigo é a regra na casa dela também? Então, foi isso que eu falei, né? Quando está bem estruturado, quem manda, isso Sim, não se torna um problema. Percebe? sim, sim. A criança, ela entende que isso é a regra do amigo e não dela. Acabou. É que nem assim, É lá uma na casa do meu imposição, amigo. nem sempre é uma argumentação, muitas vezes é uma imposição. Não é exatamente uma questão de imposição. É como se fosse o seguinte: lá na casa do meu amiguinho tem piscina, na minha não. Então agora meus pais têm que construir uma piscina? Não faz sentido nenhum. Esta é a minha casa e na minha casa não tem piscina. O pai do meu amiguinho ganha, sei lá, 300 mil por mês. O meu pai ganha 20. Então agora meu pai tem que ganhar 300 mil também? Não faz É sentido. essa adequação da realidade, que às vezes muitos pais trazem essa frustração de como fazer para conduzir o filho à educação de uma forma que ele entenda que a realidade dele é uma e que muitas vezes as dos amigos são outras, né? Essa questão Sim, financeira a gente percebe que é algo bem difícil. é quando o próprio pai e a mãe aceitam as coisas. Aí é simples, porque quando você usa a palavra, por exemplo, imposição, por isso que eu ainda coloquei entre aspas, né, quem manda. Por que não é uma imposição? Porque os pais não têm que impor a realidade. Aquela é a realidade. É mais simples do que isso, entende? E quando a criança sabe em qual caso ela pode fazer o quê, isso fica muito fácil. Agora, para isso ser fácil para a criança, isso também tem que ser fácil para os pais. Óbvio, quando estamos falando ali já Mas de tem que uma estar muito adolescente, confortáveis, né, nessa situação. Uhum. é óbvio que quando estamos falando de um adolescente, a coisa muda de figura. Por quê? Porque neste caso, a adolescência é o momento em que em que o adolescente tem que fazer o questionamento. Então aqui, ele questionar é saudável. Ele brigar com os pais por uma visão diferente é saudável, porque ele precisa que flexibilizar o modelo de mundo que ele vai começar a formar dali a pouco. Daí ele vai ser o modelo de mundo dele. Então aqui, quando a gente fala de adolescentes, né, a ideia é que os pais incentivem, inclusive, ele a refletir sobre isso.
né? Justamente para que a criança possa entender, assim, ok, eu estou discordando, então eu estou criando um modelo de mundo novo e quando eu tiver minha casa, eu vou fazer isso de uma forma diferente, porque os meus pais fazem assim. E não tem nada de errado nem com o deles, nem com o meu, nem com o do meu amigo. São só Sim. modelos diferentes. Então aqui o raciocínio é outro, né? Agora, quando estamos falando de uma criança, a ideia é que a criança saiba quem é o pai dela, quem é a mãe dela, né? Em casas onde temos, por exemplo, a presença dos avós, isso muitas vezes se torna algo difícil. A criança começa a perder, se isso não é bem estruturado, a criança às vezes perde referência de quem eu obedeço. O meu pai e minha mãe falaram para eu não fazer tal coisa, mas o vovô e a vovó dizem que eu posso. E aí? Né? Então é nesse sentido que eu falo, não é uma imposição. É assim, onde é que está o pai e a mãe? Onde é que está a referência? Está lá. Aquela referência deixa eu comer sucrilho com açúcar? Não. Então eu não como sucrilho com açúcar porque aquela lá é a referência. Percebe que não é impor, não é forçar a criança a aceitar um ponto de vista. É que ela sabe aonde é a referência dela. E ela segue aquela referência. O amiguinho tem outra. Então ele vai seguir outra. E tá tudo bem. Tá? Assim como, por exemplo, às vezes as crianças gostam de uma coisa, o amiguinho gosta de uma coisa, ela não gosta. Então ela não come. Ou não faz. Sim. Entende? Então vai muito nesse sentido, assim. Quando a criança sai, ela precisa ter uma noção muito clara de quem são os pais. De onde é que é a referência dela. Da autoridade. Não é a autoridade. É a hierarquia. Porque quando a gente fala em autoridade, de novo a gente está falando em imposição. A questão é, como funciona uma família? Os pais com os filhos. Isso não é imposto. Isto é assim. Eles têm mais experiência. E quais são os meus pais? Aqueles. Então não é uma questão de autoritarismo. Quando o pai e a mãe precisam ser autoridade, é porque eles já perderam a noção de pai e mãe. Sim. Sim, Entende? faz Eles sentido, não são claro. isso. Eles têm que impor algo de uma forma autoritária. Eu vou mandar. O pai e a mãe, eles não mandam. Eles falam. E a criança faz, porque ela segue. Entende? Quando a gente vê o movimento Mas normal de isso, né, família, que, então, assim, essa questão é quando realmente os limites impostos ficam muito claros. Porque tem sim, muitas crianças que a gente percebe, crianças e adolescentes, né, à medida que as fases vão aumentando, acho que isso só se agrava, que questionam os pais o tempo inteiro. Isso é saudável ou isso é sinal de falta de limite? Esse questionamento. veja só. Todo com- eu ia falar assim, eu vou falar sobre algo e já entro na sua pergunta para encaixar ela dentro disso. Né? Então, quando você vê, por exemplo, o desenvolvimento normal, e aqui, assim aqui no condomínio tem um monte de bebezinho, então fico vendo isso o tempo todo. Bebezinho, criança e vai se tornando mais adulto, né? Então, assim, o bebê ele procura a mãe e o pai. Ele busca a referência. Você não precisa falar para ele que ele tem que obedecer. Ele segue aquilo. A criança, quando é menorzinha, ela busca. Mãe, pai, o que, que eu faço? Ela quer seguir o adulto. Isso é um tanto instintivo. Né? Os menorzinhos querem olhar para os grandes e fazer o que os grandes fazem. Tá? Quando isso está bem estabelecido, esse tipo de vínculo está bem estabelecido entre pais e filhos, a criança pode ver algo diferente. E quando volta para casa, ela continua seguindo aquilo que ela tem que seguir. O que, que acontece quando você está me falando que a criança está questionando demais? Tá? O que ela de fato está questionando? Essa é a primeira pergunta. Então, primeiro assim, estamos falando de um adolescente. Um adolescente tem questionamento. É isso aí. O adolescente vai questionar e é bom que ele questione. Estamos falando de uma criança pequena. O que a criança pequena quer questionando? Porque geralmente quando nós temos um problema familiar, ou a criança está apoiada num cônjuge ou está apoiada no outro. Criança que começa a mandar em casa, ou está apoiada no pai, ou está apoiada na mãe, usando daquele poder para brigar. É isso. E ela acaba Tá? fatalmente jogando um contra o outro, porque cria-se um desmando dentro de casa. A criança não joga nenhum contra o outro. Os dois já estão um contra o outro e usam a criança
para canalizar essa dificuldade que é do casal. A criança é o que a gente chama dentro de psicologia familiar de paciente identificado. É para ele que a gente olha, mas ele não está sendo o causador do problema, ele é o portador do problema. O problema é familiar. O problema mais amplo é o pai e a mãe que discutem, que brigam, que não se acertam, e aí a criança começa a ficar questionadora, por exemplo. Então, o que é que a criança está questionando? É a autoridade do pai e da mãe, ou o que a criança está mostrando a partir desse questionamento é que, na verdade, aquele casal não tem noção nenhuma do que está fazendo. E abre para a criança, né, o peso de ficar questionando. Porque a criança não quer questionar. Se você for pensar de uma maneira racional, a criança quer o quê? Quer alguém que a eduque. Que é um norte. A partir do momento que a criança começa a ter que questionar o que está acontecendo na casa dela, isso é um sinal de que a saúde da família tá ruim. Porque as regras não estão bem estabelecidas, porque o ambiente não está funcionando muito bem, de um jeito ou de outro. Tá entendendo? Ela Então, acaba o que sendo um reflexo e não a causa. é o reflexo? Uhum. É quase sempre o reflexo. Sim, raríssimos casos em que isso não é o reflexo. Raríssimos casos. Raríssimos casos que você vai ver, por exemplo, uma criança de 6, 7 anos questionando o pai e mãe e o relacionamento dos dois está perfeito. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Particularmente falando, eu nunca vi um caso desse. Não me lembro de alguém ter relatado um caso desse. Tipo, nossa, estou com dúvida aqui. O pai e a mãe estão maravilhosos, perfeito, tudo alinhado e o filho tipo, não orna com os dois. Tipo, nunca vi isso. Nunca vi isso. Né? Então, sempre que a gente tem essa questão da criança questionando mais, é porque ela está dando conta de algum sintoma familiar. De algum lado, ela está recebendo reforço para agir desta maneira. Sabe? E às vezes do próprio casal. Às vezes o próprio casal faz isso. Que nem, por exemplo, uma coisa que eu sempre fico de cabelo em pé, né? Chega no consultório. Não, porque o nosso filho se precisa ver. Nossa, ele tem 6, 7 anos, ela tem 6, 7 anos, mas parece um adulto. Chega. Super responsável, faz tudo, sempre não precisa mandar nada. Não, não é bom. Por quê? Porque uma criança de 6 anos, 7 anos, é para ser uma criança de 6 anos, 7 anos e não um adultinho de 6 anos, 7 anos. Ou seja, A a gente criança está. percebe, a gente vê muitos pais falando de situações como essa com o máximo orgulho, né? Meu filho se comporta como um adulto. Nossa, meu filho não dá trabalho nenhum, nada maravilhoso, perfeito, lindo, show de bola. Ok. Ok. Vamos escarafunchar. Né? Então, assim, por que isso não é funcional? Porque quando uma criança é responsável demais e começa a soar, mostrar-se como um adulto, tá? A gente tem aqui um sintoma que está exacerbado. Por que ela não pode falhar? Por que tudo tem que ser tão certinho na criança? O que acontece se a coisa sair do eixo? Né? Essas são perguntas. É o que ela está segurando ali. Estou falando disso porque estou falando assim, da maior parte dos casos que atendo, né, e que já vi também, o que ela está segurando ali que não pode cair? Né? Muitas vezes essa criança é a criança que assume para si a responsabilidade de não causar nenhum problema, porque se der qualquer nhaca, aquele sistema familiar como um todo dá uma sacudida. Né? Aí, às vezes a criança tem que ser forte por conta da fragilidade dos pais. Exato. Uhum. E as crianças o fazem. Assim, assustador e ao mesmo tempo assim encantador o como que as crianças, os jovens se doam. Eles doam suas próprias vidas sem pestanejar. Mesmo esses que nem você estava falando, que questionam e que brigam, eles estão a serviço do sistema. Só que de uma outra forma. Uma forma que parece que é mais azeda, mas não é. Ele está agindo em função do sistema. Ele também está carregando um problema familiar. Essa criança também E o está carregando. questionar, né, que nem sempre ele é negativo. Muitas vezes ele pode ser muito positivo, por sinal. Você tem uma criança questionadora dentro de casa, em muitos casos ela traz novas formas e ela mostra que ela não está aí para ser mais Aí, alguém da massa, né? Ela realmente ela levanta essas questões justamente porque ela pensa de uma forma diferente e ela se sente à vontade de trazer isso.
Se a criança faz isto olhando para ela, e apenas para ela, do tipo, pai, mãe, eu queria muito fazer tal coisa, isso pode ser saudável. Se a criança está questionando o sistema familiar, não. Porque aí ela está trazendo algo para o sistema. E não é a função do filho reestruturar o sistema. Sim. Sem Alô? dúvida. Tô te ouvindo. Aqui, você tá me escutando? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, aham. Tô. Tô te ouvindo um pouco. Tá meio falhada a ligação. Tá. Mas você tá me ouvindo? Super Melissa? bem. Temos que continuar. Uhum. Perfeito. Então, assim, quando a criança. De uma forma geral, quando a criança está fazendo coisas e essas coisas afetam, neste sentido, a estrutura de uma família, tá? Aqui a gente tem que olhar a coisa com um pé um pouco atrás. Não é função de criança mudar comportamento de pai e mãe. Não é função da criança chamar a atenção de pai e mãe, é o contrário. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, é um problema. É que hoje em dia nós temos uma cultura que diz que a criança tem que fazer muita coisa. Mas quando a gente olha para essa cultura, a gente também vê o quanto de coisa que está sendo imposto para a criança fazer que ela não dá conta ainda. Esse é um problema. É trazida uma Né? responsabilidade muito grande para ela. Exato. E num momento inadequado. Né? Não é a função de criança questionar pai e mãe. Né? Quando isso precisa acontecer, nós temos um problema. Pera lá, meu. A criança está questionando o pai e mãe, a criança está tendo que trazer coisas para casa. Isso é responsabilidade dos adultos. A responsabilidade da criança é ser amada e cuidada e educada e estruturada e erguida pelos pais e não o contrário. É como se, por exemplo, a gente fosse numa escola onde as crianças começam a ensinar o professor. Não faz sentido. Versão de Que, papéis absurda. sim, que é diferente de assim, ocasionalmente a criança traz uma coisa nova, assim como um comentário. Que interessante, sei lá, tipo, eu fui na casa do meu amiguinho, eles têm uma composteira lá. Que composteira? Nunca ouvi falar disso. Tá. Que legal. Isso é uma coisa. Agora, quando a criança assume este papel de ser a pessoa que vai trazer as novidades para a família, a gente entende? Também para não querer dar uma de purista aqui, né? Falar que qualquer coisinha é fora do eixo, porque a vida, que nem eu falei, é 80% não 100%, né? Então não é uma coisa 100%. Mas e como que os pais devem conduzir isso? Quando o filho começa a questionar o sistema familiar, isso em si já não é um cenário adequado, né? Ele já demonstra ali uma série de situações que não estão boas. Mas como o pai conduz isso de uma forma realmente a buscar restabelecer, né, um cenário adequado dentro de casa? Os pais, pai e mãe, vão se sentar no quartinho deles, em algum momento do dia ou da noite, e vão bater um bom papo sobre isso. O que está acontecendo entre nós? É assim que resolve. Por quê? Porque, em primeiro lugar, pai e mãe precisam estar bem estruturados. Então, quando a gente fala de educação de filho, geralmente se olha para a criança. O que eu tenho que fazer com ela? Em primeiro lugar, o que eu tenho que fazer comigo. Eu e minha mulher, eu marido e ela mulher, por exemplo, nós dois estamos bem? Enquanto marido e mulher? Sim, tá, ok. Nessa área tá bem, ok. Pai e mãe. A gente tem uns pepinos aqui enquanto pai e mãe. Então, ok. Então, nós vamos ter que resolver os nossos pepinos. Resolveu o pepino aqui. Geralmente acontece. Resolveu o problema pepino aqui, ali começa a resolver também. Porque desonera a criança. Agora, enquanto os pais começam a tentar arrumar o problema lá na criança, o que eles fazem? Eles não olham para eles. E o que a terapia de família vai mostrar? A terapia de família vai mostrar o seguinte, que a minha comunicação com a criança, né, o que eu falo para a criança, tem muito a ver com a forma. Ou seja, eu dou uma diretriz. O conteúdo do que eu falo é uma coisa.
O que vai chegar para a criança? É o como eu falo. E esse como eu falo tem a ver com as minhas emoções, tem a ver com como a minha vida está estruturada, né? E isso tem que ser ajustado, então, na relação do pai e da mãe para depois ser comunicado para a criança. Porque se estiver bem aqui, a forma de comunicar para a criança vai ser adequada. Então, não adianta a gente tentar criar a forma que os pais têm que conduzir com a criança se os pais não têm uma forma ainda. E a maior parte dos casos o problema é esse. Por isso que eu tô trazendo aqui, que nem eu vi alguém comentar, os pais têm que fazer terapia. É isso? O que gera... Nós temos hoje muitas situações de pais casados, né, que dividem a vida e que têm esse tipo de desafio com o filho. E quando os pais são separados, esse desafio ele aumenta significativamente, né? Ele aumenta por causa da questão da distância, né? Porém, contudo, todavia, a regra inicial, ela continua valendo. Eu atendi um casal muito tempo atrás, um casal bem bacana, assim, porque eles eram separados, eles foram fazer terapia para trabalhar com o filho. Porque um casal separado, em termos de dinâmica, pai e mãe continuam brigando exatamente como se estivessem casados. Até mais. Às vezes até pior, né? Então, o que acontece? É a mesma dinâmica. Pergunta para o teu pai, pergunta para tua mãe, pergunta para o teu... Em casos diferentes. Então, é isso que as pessoas não entendem, né? Assim, se o casal está separado, a dinâmica entre eles não foi trabalhada. Se a dinâmica não foi trabalhada, ela continua igual. E às vezes, que nem você falou, às vezes até piora. Que daí, às vezes, encontra um namorado, uma namorada que dá corda, joga lenha na fogueira ou algo do gênero, né? E a coisa fica mais forte ainda. Tá? Ou a pessoa se acha empoderada e aí começa a fazer das suas. Ou às vezes quer fazer uma vingancinha, então pega aquele detalhezinho, né? Então o que acontece? Vale o mesmo. Pai e mãe separado, eles precisam ter um acordo ainda mais bem estruturado do que pais que estão morando juntos. Né? A gente também tem um certo preconceito em relação à questão da separação, por achar que ela necessariamente fica mais difícil. Mas eu recebo muitos filhos que relatam exatamente o contrário. Às vezes ela fica muito mais tranquila para a criança, porque o peso fica mais sossegado. A criança está sempre servindo ao sistema. Isso é muito importante de lembrar. Você quer olhar para o teu filho, entenda que o seu filho, sua filha, está servindo a algo que é maior do que ele, que é a família. Para nós, adultos, é mais difícil sentir isso. Então, eu sempre falo, eu e eu é diferente de nós. Sim. As pessoas acham que o simples fato de estarem juntas significa que tem um nós. E não tem, necessariamente. Quando nasce uma criança, se é um eu mais eu, ela sente que é um eu mais eu. Se é um nós, ela sente que é um nós. Sim. Eu não estou falando com isso que a criança é mais pura e blá blá blá. Não estou romantizando a criança. É porque ela nasce aqui dentro. Então isso para ela já vem intrínseco. Ela percebe isso de uma forma mais clara, porque é ali onde ela é educada. E é então, isso que ela considera normal, porque é o modelo de vida e de relação e de família que ela tem. Exato. Exato. Então estou olhando para o meu filho, estou olhando para minha filha. Eu estou vendo ali coisas que me parecem estranhas. Olhe para a tua vida, porque ele está espelhando isso. Por isso que é difícil ter filhos de uma maneira mais profunda. Porque a criança reflete muito. Reflete. O comportamento da criança reflete. E a gente, às vezes, não quer olhar para aquilo. Porque é difícil. Sim. Né? Quando a gente é solteiro e sem filhos, a gente também não quer olhar, né? Então, quando a gente está casado e com filhos, a gente não quer olhar do mesmo jeito, né? Faz parte da natureza humana. Vamos dar uma negada aqui para esconder um pouco as nossas neuroses, né? Mas é isso. Então, o que acontece? Geralmente, os pais ficam muito preocupados em o que fazer com a criança e pouco preocupados em o que fazer consigo. Né? Com a Tem um estrutura familiar. Sim, tem um livro, como é que é o nome do livro? Que é o Você Feliz, Crianças Felizes. Ou é o contrário, é alguma coisa assim. Né? Você Feliz, Criança Feliz, ou Criança Feliz, Você Feliz, alguma coisa assim. E eu acho muito gostoso de ler esse livro, acho um livro bem interessante, porque assim, ela traz na primeira parte uma série de instruções a respeito de como lidar com crianças.
regrinhas básicas, do tipo assim, como dar uma bronca, como falar não e tal. E a segunda parte do livro e a terceira parte do livro é uma reflexão da pessoa enquanto pai ou mãe, pessoal, e a terceira parte do livro, uma reflexão da pessoa enquanto pai ou mãe, junto com o cônjuge. Então você veja, nós estamos falando de um livro para crianças, onde 2/3 do livro são dedicados ao pai e à mãe, e a relação dos dois. Por quê? Porque é o fator fundamental. Quer criar bem o teu filho? Olha para a tua relação. E pense na pessoa que está do teu lado, não apenas enquanto seu esposo, esposa, mas também enquanto o pai, mãe do seu filho. Né? Aí é onde a gente cria saúde emocional para a criança. Né? Sim, é onde ela começa a ter o repertório e o exemplo, né? E aí existem algumas situações assim que às vezes a gente conversando com amigos, isso acaba sendo trazido. Situações de pais juntos, né, que realmente vivem se degladiando dentro de casa e que o filho realmente ele se direciona para virar o tirano dentro de casa por conta disso, porque a atenção vai toda para ele. E situações de pais separados que se culpam muito, né? E aí eu acho que esses dois cenários, dos pais juntos, que pode ser nocivo, e dos pais separados também, que eles se culpam muito. Então, os pais separados não conversam, o filho vira o elo de ligação, todo mundo faz o que ele quer, porque quer ser o pai mais legal, né? Quer ser o amor da vida do filho, e o filho cresce num desmando sem tamanho, né? Então, contar um pouquinho de como, aqui, se você puder contar pra gente, assim, essa experiência até de como conduzir isso de uma forma que o filho cresça mais equilibrado, né, emocionalmente. Então, vamos pensar no que você falou. O filho cresce com desmando. Não, ao contrário. O filho recebe dos pais a autoridade para mandar nos pais. Então, filho, por favor, mande em mim. Me diga o que eu tenho que fazer, porque eu quero aplacar a minha culpa. Eu quero aplacar a minha culpa fazendo qualquer coisa por você. Esta é a mensagem. Lembra do que eu falei agora há pouco? Eu vou falar o conteúdo. O conteúdo vai vir como para a criança? A partir do como eu estou me sentindo, como eu estou estruturado. Então, por exemplo, eu casei, eu achei que casamento era para sempre, eu tinha certeza que eu ia ficar para sempre com aquela mulher ou com aquele homem, e de repente a gente acabou se separando. Isso é um choque para mim, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Fracassado, muitas vezes as pessoas se sentem fracassadas, né? Eu sou fracassado, e agora o que eu vou fazer para compensar o meu filho? Esta é a mensagem que eu estou passando. Filho, por favor, eu preciso compensar você pelo que aconteceu. Eu quero compensar. E o que a criança faz? A criança serve ao sistema. E ela vai encarnar isso de um jeito ou de outro. Ou ela vai pegar isso e vai fazer o que o pai ou a mãe querem, ou ela vai ir contra. Então, de novo, o que acontece? Você está se sentindo culpado porque você se separou? Você está se sentindo culpado porque você acha que o filho vai sofrer muito ou porque ele sofreu muito? Você tem que lidar com a sua culpa. E não jogar ela em cima da criança. Quer conduzir bem com o filho? Deixa com a criança o que é dela, que é simplesmente crescer e ser feliz, e fica você com o que é teu. Eu tenho culpa. Então, eu vou para minha terapia, vou lidar com a minha culpa, vou deixar ela aqui guardadinha no meu peito, que é onde ela tem que ficar, e vou olhar para o meu filho. O que o meu filho precisa? Porque o meu filho não precisa lidar com a minha culpa. Percebe o quanto que é, assim, é quase criminoso isso? Então, assim, eu fiz uma cagada na minha vida e quem vai ter que pagar o pato é o meu filho, porque ele vai ter que carregar a minha culpa. Ele vai me dar um sorriso que vai me dizer que a minha vida tá ok. Cara, isso é muito peso para uma criança. Não tem como ela não espanar nada. Isso é muito peso para um adulto. É como, por exemplo, quando alguém tem uma traição e o cônjuge diz pro outro, me perdoe. Pô, isso é uma sacanagem. Tipo assim, eu te traí e agora você vai ter que me perdoar? Quer dizer, você levou uma bufetada e agora você vai ter que me perdoar? Eu tenho que te dizer, sinto muito pelo que eu fiz. E te prometo que eu não vou mais fazer isso.
E te agradeço se você quiser continuar comigo. E não pedir o teu perdão. Para! Agora, o que a gente faz com a criança? Faz isso, pelo amor de Deus. Eu vou te dar o que você quiser para tomar conta da minha culpa. Só que para tomar conta da culpa da pessoa, a criança tem que pegar a culpa para ela. E aí a criança vai pensar o quê? Fui eu que causei essa nhaca. E a gente vê isso, né? Então, de novo, como que o pai e mãe conduzem uma situação que nem essa de separação? Deixando tudo muito claro. Filho, nós te amamos. O esposo e a esposa se separaram. O pai e a mãe não. Pai e mãe continuam. Eu sou seu pai, ela é sua mãe para sempre. E agora nós vamos viver numa casa separados, agora nós vamos ter outras regras que nós vamos seguir, vai ser uma vida um pouco diferente do que era antes, e vai funcionar assim, assim, assado. E ponto. Eu olho para quem? Para a criança. O que é importante para a criança saber? Como que vai ser a vida dela agora? Sim. Ah, se sentindo mal porque terminou o relacionamento. Isso é problema do pai, da mãe. Eles não têm nada a ver com isso. Ela precisa só da segurança, né? Da sensação da estabilidade da segurança. Exato. A criança olha para os pais. Tá, meus pais se moram em cada uma casa. Os dois me amam? Os dois me amam. Os dois se preocupam comigo? Os dois se preocupam comigo. Os dois me dão o que eu preciso para sobreviver? Sim. Beleza. O resto é com os pais. Os adultos que vão se resolver com os problemas de adultos. Entende? Senão a criança fica sobrecarregada. Né? Então, assim, é sempre essa questão. Eu olho para quem? Eu olho para a criança. O que aquela criança precisa? Isso, inclusive, é algo que eu recentemente desenvolvi, né? É uma crença que eu tenho desenvolvido e ela é muito funcional. Antes eu ficava muito noiado com essa coisa de ter filho, pensando, não, como é que eu vou educar e tal, e tal, e tal, o que eu vou fazer, né? Assim, lendo 1001 livros de pedagogia, o caralho. Até que chegou um momento que eu entendi o seguinte: você não pode saber como é que você vai educar teu filho antes do filho nascer. Às vezes você quer educar a criança de um jeito, a criança nasce do outro. Você quer lá, não, nossa, como é que eu vou fazer para essa criança ler? Né, para estudar, sei lá, eu que gosto de ler. Como é que eu vou fazer para ela ler? E daqui a pouco nasce um nerdzinho, que adora ler. Pronto, não tem mais problema nenhum. Meu problema vai ser como é que eu vou tirar essa criança de perto do livro e botar para fazer um esporte. Para jogar bola, é. Né? Se, pelo amor de Deus, já trata a porra desse livro, vai lá socializar um pouco, criatura. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a olhar para a criança. O que aquele bichinho ali está precisando? Como é que aquele bichinho ali é? Esquece um pouco das tuas ideias. Como é que é aquele bicho? Os conceitos, né? Sim. Como é que é aquela criatura ali? Como é que é? Eu estou olhando agora para ela. E estou conhecendo ela agora. Que é a verdade. Nenhum pai conhece seu filho antes de nascer. Nenhuma mãe conhece seu filho antes de nascer. Né? Nasceu. Agora eu vou conhecer quem é essa criancinha aqui. Aí eu olho para esta criança. Quais são as necessidades dessa criança? E eu, enquanto pai e mãe, busco atender, ajudar a criar estas necessidades. O que é meu eu resolvo. Sozinho. Ou com a minha mulher. Né? Com a mãe do meu filho. Culpa, eu resolvo comigo e com o meu terapeuta. Com a minha terapeuta. Eu não levo isso para a relação com o meu filho. Isso é meu. Não dele. Não dela. Entende? Então, na verdade, é assim que a gente vai trabalhando com essas questões. É sempre um exercício, e é um exercício difícil. É difícil, assim, porque que nem eu falei, e assim, que nem eu falei, ciências humanas, 85% a 100%. Então, assim, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum vai conseguir não colocar nada de si na vida dos seus filhos. Nenhum vai conseguir. Então, assim, também já para tirar a culpa, né, dos pais, assim, saiba que, assim, você neurotizar um pouco o seu filho é natural, é esperado, tá? Isso vai acontecer, não se culpe que isso vai acontecer, tá? Tentar que aconteça o menos possível, né? Na verdade, eu não vou dizer o menos, sabe, Melissa? Não vou te dizer o menos, na verdade, eu vou até dizer o contrário. Tem aquela parábola de Nietzsche, né, acho que em Assim Falou Zaratustra, que ele fala do camelo, o camelo, o leão e a criança, né? Então, o camelo vai para o deserto
carregado de coisas. Quando ele chega no deserto, ele se transforma num leão. E a função do leão é destruir um dragão. E o nome do dragão é Não Deves. Né? Então o dragão é cheio de escamas, e em cada escama tem um não deve. Você não deve isso, não pode aquilo. E a função do dragão do leão é vencer esse dragão. E aí, depois que ele vence esse dragão, ele se torna uma criança, um bebê. Então, o que essa metáfora fala? Ela fala sobre a purificação do espírito. Então, quando você é criança, você recebe uma carga da sociedade. Você é o camelo. Então, você recebe coisas que você carrega. Quando você vai para o deserto, e o deserto é o local onde a purificação começa a acontecer, né? A tua função é, com aquela carga, livrar-se de coisas que não te servem mais, de obrigações que não te servem mais. E a partir daí você se torna uma criança, não no sentido de infantilidade, mas no sentido de pureza. Agora você olha o mundo com outros olhos. Então o que acontece? É fundamental para o nosso desenvolvimento que a gente tenha essas cargas. Se a gente não tiver essas cargas, primeiro que a gente não vai para o deserto. E segundo que chegando lá, a gente não vai ter força nenhuma, porque a gente não tem que carregar nada para se libertar. Então não é o menos possível. É, na verdade, o contrário. É a carga exata. O nosso cuidado é para não dar cargas demasiadas. Mas que a gente tem que dar carga, a gente tem. Porque a criança vai precisar disso quando se tornar um adulto para fazer uma diferenciação. A gente só consegue fazer processo de individuação porque a gente está misturado, senão a gente não teria isso. E esse processo de individuação tem que ser uma escolha, ele é um processo, né? Então a gente precisa disso. É bom que os pais coloquem coisas que não são deles nos filhos. Desculpe. É bom que os pais coloquem coisas deles nos filhos em uma determinada proporção. Por quê? Porque mais tarde a pessoa vai precisar fazer um trabalho interno para se libertar disso. E todos nós fazemos esse trabalho. Então, nesse sentido, isso é uma coisa positiva. É meio maluco pensar nisso, né? Mas, assim, isso acontece desde que o mundo é mundo. E isso é saudável, né? O que a gente tem que tomar cuidado? O que a gente tem que tomar cuidado é para não colocar na criança coisas que ela, de fato, não precisa carregar. Então, por exemplo, minha culpa, a criança não precisa carregar. Entende? Sim. Então, é uma coisa bem interessante, assim, e eu tenho achado muito interessante e bonito esse jeito de ver, porque assim, ele também dá uma humanizada no processo de pedagogia, né? De educação dos filhos. Porque vamos pensar assim, pensa num artista, por exemplo. O artista ele recebe um monte de coisas do professor dele, que são importantes para a formação dele, mas no futuro ele vai ter que formar algo próprio. Mas como é que ele forma algo próprio se ele não teve isso? Então a gente precisa... Entendeu? A gente precisa disso. Tem um autor americano que ele fez um estudo de umas 500 celebridades lá nos Estados Unidos, que agora não me lembro o nome dele, que é um livro antigo já. Cientistas, artistas, políticos, esportistas, e assim, todos eles tiveram uma família que tinha perrengue. Todos. E ele pegou 500 pessoas, bam, lá nos Estados Unidos, e todos eles tinham famílias que tinham graves problemas. Então, ter problema não é sinônimo de que a tua vida vai ser um fracasso, né? Mas, assim, é importante que a criança faça esse movimento mais tarde quando adulto. Enquanto pai, olhando para sua criança, o importante é o quê? Qual é a carga que eu não preciso passar para essa criança? Porque vai ter aquelas que a gente não vai nem perceber e já passou. Aquelas que a gente tem consciência, aquelas que a gente não deve passar. Entende? Principalmente, assim, expectativas dos pais. Então, a mãe sonhou em ser uma bailarina. E a filha gosta de jogar bola. Mas a mãe vai lá e coloca a filha na aula de balé, azucrina a vida daquela filha por 10 anos a fio, e aquilo não tem nada a ver com ela. É um histórico da mãe e não da filha, né? Sim. Eu olho para a criança. O que a criança tem nos pés? Uma bola de futebol. Leva ela para o campinho. O que a criança tem nos pés? Desejo de sapatear, o desejo de caminhar levemente pelo ar como uma bailarina. Leva pronto. Eu olho para a criança. Quando a gente desenvolve esse olhar para a criança, começa a ficar muito fácil. Eu vejo que os filhos do vizinho, né? Eu olho para a criança. O que é essa criança em essência? Né? Aqui tem um que é assim, super comunicador, né? Tipo,
total líderzinho, né? Tem um outro aqui que tem a cara de sapeco, uma cara de safado. Esse daqui com certeza vai trabalhar no comércio, né? Vai ser um comerciante de alguma coisa, vai trabalhar com alguma coisa assim. Tem a outra que é toda serelepe, toda pulando e tal, não sei o quê. Vai, né? Vai brincar aí na área de educação física, vai se dar muito bem pro seu próprio corpo. A outra assim, um brilhozinho, né? Tipo assim, dá vontade de ficar perto dela. Vai ser aquela assim, super sedutora, que vai ter um monte de gente em volta e tal, não sei o quê. Então você olha para a criança. O que é essa criança? Quem é essa criança? Né? E se eu, enquanto pai, estou ajudando isso que eu estou vendo a crescer. Sim. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Claro, claro que faz. E, gente, assim, quem está ouvindo a gente aqui também, por favor, dá uns feedbacks aí, né? Sim, Essa passou por questão, assim, isso, né? aqui, essa questão da falta de limites, você faz uma leitura e sim, existe essa situação dos pais realmente eles não estarem em sintonia, né? E que isso a gente já abordou aqui. Que outras razões fazem a criança crescer mais rebelde ou entrar naquelas fases em casa de negar totalmente tudo que é pedido dentro de casa, né, que a gente chama de birra, né, para as crianças mais novas, mas que realmente faz com que elas queiram, que elas desejem esse desmando, elas desafiem os pais constantemente. Veja só, que nem eu estava falando agora há pouco. Então, por exemplo, se você tem um adolescente que é muito santinho, tem alguma coisa errada. Uma coisa é quando a gente está falando de um momento da vida da criança, onde ela se torna um pouco mais questionadora. Ou, por exemplo, toda criança, por exemplo, tem momentos em que vai fazer um pouco mais de birra. Por quê? Porque ela está treinando a questão de limites nela. Tá? E aqui nós temos coisas que são normais, vamos dizer assim, em relação ao desenvolvimento da criança. A criança começa a sair, começa a ir para casa dos amiguinhos. Ela traz novas informações, daqui a pouco ela... mas por que a gente não faz tal coisa? Isso tem a ver com o momento dela. Sim. Agora, quando isso se torna um padrão de comportamento, não vai ter um padrão de comportamento que não está ligado a uma dinâmica familiar. A não ser que, assim, essa criança esteja sofrendo alguma coisa fora de casa. Esteja sofrendo uma violência física, esteja sofrendo uma violência verbal, esteja assim, alguém está manipulando essa criança fora e quando ela vem para casa, ela volta meio estrambelhada por causa dessa relação com uma outra pessoa. Aí, neste caso, a gente pode ter esse fator externo. Dito isso, o fator sempre vai ser o sistema. Né? Pode até ser, assim, o avô, pode até ser a avó, um tio, um primo. Isso pode contribuir, né? Mas dificilmente você vai ter, assim, aquela criança que simplesmente quer porque quer. Outra questão. Existem também questões de temperamento, tá? Então, isso já nasce com a criança. Tá? Então, por exemplo, tem crianças que são mais... que nem eu estava falando aqui das filhas dos meus vizinhos. Então, assim, tem uma que ela é bem mais quietinha, bem mais na dela, né? O brincar dela é ficar agarradinho, fazendo coisinha. E ela sempre foi assim. Sempre foi assim. A outra não, já tem né? Fazer, virar de costas, virar cambalhota, e escampau, e não sei o quê, e mexe, mexe, mexe e tal. Aqui a gente tem uma questão de temperamento. É óbvio, uma vai ser mais enérgica, a outra um pouquinho mais letárgica. Uma mais sedentária, a outra não, bem mais ativa. Isso é questão de temperamento, tá? Só que a questão de temperamento não é problema. Se torna um problema quando? Quando, por exemplo, o pai e a mãe são muito letárgicos, nasce lá uma criança mais serelepe e os pais querem obrigar ela a ser que nem eles. Aí nós vamos ter um problema constante. Porque os pais não estão olhando para a criança, né? Eu brinco assim, como é que faz nesse caso, cara? Faz que nem a gente faz com hamster, com uma rodinha e deixa a criança lá brincando na rodinha. Gastando energia. Bota para fazer atividade física, tá entendendo? Então, o que acontece? Essa falta de limites, que nem eu falei, o que é limite? Não tem uma criança com falta de limite, isso não existe. Limite é regra. Tá? Limite é regra. A questão é, qual é a regra que essa criança está seguindo? A regra é, eu posso fazer tudo o que eu quiser do jeito que eu quiser.
Que criança que tem uma regra assim, se não tem um pai e uma mãe que concordam? Ah, lógico. Não tem como ter. Você tá entendendo? E as pessoas dizem muito assim, criança gosta de limite. O que você tem a me dizer sobre isso? Criança ama limite. Nós, seres humanos, amamos limites. Por quê? Porque é a partir deles que nós conseguimos crescer. Limites são o quê? Por isso que eu falei logo no começo, limite não é não. Não, não tem nada a ver com limite. Limite é quais são as regras do jogo. Você pega um baralho. Você quer jogar canastra? É um conjunto de regras. Você quer jogar truco? É outro. Qual que é o melhor? Nenhum dos dois. São jogos diferentes. Um é um jogo mais rapidinho, de blefe, de brincar e tal. O outro é um jogo mais de estratégia, mais longo, mais cansativo. Então, qual é a regra do jogo? Isso é o limite. O limite não tem nada a ver com não. O limite tem a ver com regras. E o que, que dá para criar dentro daquela regra. Então, se eu tenho uma criança em casa que entende que a função dela, né, a regra do jogo, é ela ficar o tempo todo brigando, xingando, questionando e tal, qual é a regra que esse sistema está jogando? O que está acontecendo aqui? Essa criança, às vezes, é a portadora das insatisfações do pai e da mãe, enquanto marido e mulher, um para com o outro. Foi como eu falei, a criança nasce nisso. Ela, desde pequena, ela está olhando isso. O pai fala alguma coisa e ela olha para a mãe e vê a mãe fazendo umas caras assim, virando as costas e não falando nada. A mesma coisa o pai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, daqui a pouco ela começa a falar. Vocês não sabem fazer nada direito. E ela tá certa. Só que isso é a mãe que queria dizer para o pai que queria dizer para a mãe. Ninguém dos dois fala, a criança traz isso à tona. Tá entendendo como é que Parece funciona? que ela que é abusada, sim. Parece que ela que é abusada. E por que o pai e a mãe deixam? Porque o pai e a mãe concordam. Sim, você está fazendo merda. É o que eu gostaria de dizer, mas é o meu filho que diz. Gente, pelo amor de Deus, quem que nunca ouviu isso de um homem ou de uma mulher que tem um filho? Aí o meu filho pegou e falou uma coisa esses dias pro meu marido que eu adorei. E vice-versa. O meu filho, minha filha falou uma coisa para minha mulher que foi a que eu adorei. Gente, pelo amor de Deus. Isso Aqui, é. são coisas que a gente percebe com as crianças. Aqui em casa, a gente não tem o hábito de levantar a voz, ainda mais na frente dele. Claro, como toda casa, às vezes tem as suas discussões. E se a gente começa a falar de uma forma que não precisa nem se gritando, mas uma forma um pouco mais ríspida, o meu filho coloca a mão no ouvido e fala: parem de brigar! E a gente diz: mas a gente não está brigando. Mas é a mudança sutil do tom de voz, para eles é uma coisa tão perceptível e que a gente aqui em casa a gente começa a rir, né, porque ele tem 4 anos, né, e a percepção deles realmente é algo muito aguçado. Então, Sim, às vezes a gente percebe a criança não está notando. Sim, ela nota muito mais do que a gente pode imaginar. tudo. Sim. Porque ela nasceu nesse ambiente. Vocês formaram o ambiente, então vocês ainda têm coisas de outro lugar. Ela não. A única referência é essa. Então ela fica super atenta. É que nem contar história para criança. Contar história para criança, depois que você contou a primeira vez, você está fudido. Porque assim, se você alterar uma vírgula, não é assim. Oh, você decorou o livro inteiro, né? Sim, decorou o livro inteiro. Né? Eles Não, têm uma perspicácia muito grande. né? Ele não falou isso, ele falou aquilo. Pô, mas foi 2 palavras que eu alterei aqui. É, mas é aquelas 2 palavras que tem que falar, acabou. Né? Então, sim, as crianças são absurdamente perceptivas. Porque elas precisam dessas informações para se formarem. Sem essas informações, elas morrem, vamos dizer assim, psiquicamente falando. Então, é óbvio, elas estão conectadas com tudo o tempo todo. Qualquer mexidinha ali, elas sentam e falam. Né? E se comportam. Aqui, a conversa está uma delícia, mas nós já estamos aqui, acho que podíamos ficar mais 3 horas aqui escutando você. Nós estamos a 55 minutos na nossa live e daqui a 4 minutos o Instagram vai derrubar a gente. Porque eles derrubam sem piedade. Então, eu queria saber assim, a tua mensagem para os pais que estão nos acompanhando, né, da forma como realmente resolver isso, nem que seja parcialmente, mas
para amenizar e deixar os pais que nos acompanharam na live toda mais tranquilos na condução dentro de casa? Então, assim, alguns recados rápidos. 1, faça terapia. Se não de casal, faça sua terapia individual. Sempre. 2, olhe para o sua filha, filho. Olha o que aquela criança é, o que aquela criança precisa. Ela, o que ela precisa. Como indivíduo, né? E não como um reflexo. Isso, exato. E 3, 85% é 100%. Então não queira acertar o tempo todo, porque você não vai. E se você fizer isso, não vai ser bom para o teu filho, porque ele vai nascer, vai ser criado num universo que não existe, porque não existe gente perfeita, não existe mundo perfeito. Então, aceite que você vai errar e que teus erros, mesmo que isso doa no filho, vão contribuir para ele se tornar uma boa pessoa. Porque aprender a lidar com dor e frustração é parte fundamental da vida. E mesmo que doa nos pais saber disso, né? É importante saber que o pai e a mãe são a primeira fonte de frustração. Sempre na vida da criança. Isso é o mais importante. Então fique tranquilo se o seu filho se frustrar com você, porque você está fazendo bem para ele. Acho que isso ajuda, né? A gente agradece. Por mais que a gente queira, a perfeição não existe, né? E pai e mãe carregam culpa o tempo todo. Né? É algo que é inerente, não adianta. Saber que frustrando a gente está contribuindo, a gente vai dormir mais tranquilos. Sim, sabe, é uma culpa que ela não tem sentido. Porque ninguém é perfeito. Se ninguém é perfeito, como é que pai e mãe vão ser perfeitos? Faz sentido. Não faz sentido se culpar de uma coisa que não dá. Né? Sem dúvida. Aqui eu te agradeço muito. Te agradeço de coração por você ter aceitado mais uma vez o meu convite, ter vindo aqui conversar com a gente. Pessoal, hoje com o Akin a gente iniciou a nossa série de lives de Dia das Mães. Qualquer dúvida que vocês tenham, Akin, só passa aqui o teu Instagram para o pessoal te contactar por direct, caso alguma dúvida tenha ficado em relação ao tema, para vocês conseguirem desenvolver. Tá, eu vou passar o meu site, que é o akinneto.com.br. akimneto.com.br, tá? Lá no meu site daí você encontra todas as redes que eu participo. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, tem todo o meu trabalho tá lá no site. Né? Que não é pouco, diga-se de passagem, que não é pouco. Aqui, mais uma vez, obrigada. Você realmente inaugurou em grande estilo a nossa série de lives. Pessoal, no domingo que vem, no mesmo horário, às 6 horas da tarde, nós vamos conversar com uma jornalista realizada, tanto pessoal como profissionalmente, e que é mãe de 7 filhos. Agora, pasmem vocês, sendo 4 do primeiro casamento do marido. Ela criou todos eles, e ela vai contar todo esse processo. Ela com 28 anos, ela casou e já ganhou 4 filhos de brinde. Uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, uma mulher extremamente bem-humorada e que tem muito a minha admiração e tem muito a ensinar pra gente. Ela vai ser, eu acho que de todas as lives, vai ser a live mais divertida, porque a história dela é fantástica. Domingo que vem, às 6 da tarde, eu espero vocês. Obrigada por terem nos acompanhado. Aqui um beijo grande, uma semana abençoada para você. Obrigado para todo mundo que nos ouviu. Um beijo grande. Obrigado pelo convite, Melissa. Olha, ela me contou um pouco da história dessa mulher. Vale a pena, hein, gente? Não perca. Vai ser muito legal. A ideia é trazer mulheres inspiradoras que ou né, os desafios as tornaram mais fortes ou as tornaram mais realizadas. E no caso da Beatriz, a semana que vem, ambas as coisas. Ambas as coisas. Tchau, gente!